Los anillos de crecimiento de los árboles son formaciones naturales que nosotros encontramos en el tallo, en el tronco de varios árboles. Y ellos son súper importantes, tanto para el funcionamiento del árbol, pero también para que nosotros sepamos cómo fueron los tiempos cuando ese árbol se crió. Pero para comprenderlo, nosotros tenemos que saber un poquito más sobre el funcionamiento de las plantas y ahí nosotros vamos a descubrir porque diferentes maderas tienen diferentes densidades, funcionalidades y también para que nosotros sepamos lo que podemos y no podemos hacer con nuestras plantas. Quédense acá en este video para aprender un poquito más sobre el sistema vascular de nuestros árboles y cómo ellos van a ayudar entonces en la sustentación, transporte de agua, nutrientes y minerales y también cómo él se cría y cómo él va a impactar en el tipo de madera que nosotros tenemos. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un episodio acá en el canal Mi Jardín en el Desierto. Hoy nosotros vamos a analizar un poquito más sobre la formación del tronco de nuestros árboles. Eso va a ser muy interesante y además nosotros vamos a conseguir percibir entonces los diferentes tipos de madera que nosotros tenemos, porque algunos crecen más despacio, otros más lentos y también cuál es el impacto que nosotros vamos a tener plantando diferentes árboles. Y también cuando nosotros vayamos a utilizar ellas en la construcción. Pero primeramente necesitamos iniciar desde el inicio. Y sería entonces comprendendo un poquito más sobre el sistema vascular de las plantas, que es compuesto entonces principalmente por el xilema y el floema, que serían como si fueran las arterias y las venas de los árboles. El xilema entonces va a ser todo el transporte que va a salir entonces de las raíces a través de la absorción del agua y minerales a través de las raíces y va a ser impulsionado entonces verticalmente para cima, tanto para el resto del tronco, de las ramas, bien como de las hojas, haciendo entonces el correcto funcionamiento de todo el árbol. Ya el floema entonces va a fluir hacia abajo, pero não é só isso, pero vai fluir llevando todos os produtos da fotossíntese, principalmente os açúcares e proteínas generadas allá arriba em las partes clorofiladas. Eu hice aí um pontito quando eu dije que fluir para abaixo, porque esse floema não vai levar solamente para abaixo esses produtos, mas também em diferentes épocas do ano, como por exemplo, quando ela rompe a dormência do inverno, ella también va a llevar esos azúcares que estuvieran almacenados allá en la raíz de vuelta para la planta para que consiga producir nuevamente otras hojas. O sea que el xilema sí va a impulsionar hacia arriba, pero el floema va a fluir entonces llevando esos productos azucarados de la fotossíntese. Pero, al contrario de nosotros que ya nacemos con las venas y las arterias que tenemos, el xilema y el floema van a cada temporada tener que ser cambiados, rehechos a través de células meristemáticas especializadas aí al costado desses dois sistemas vasculares. ¿Ya? O sea que a cada ano ou a cada temporada vamos a tocar um pouquinho mais nesse assunto. Esse sistema então vai ser rehecho, vai ser descartado o antigo. Obviamente não vai perder completamente sua funcionalidade, porque vai continuar, por exemplo, dando suporte a nossa planta, pero ele vai então continuar crescendo, fazendo com que nossos troncos então, ano tras ano, estejam cada vez mais grossos. Já então, o crescimento do árbol, através desse câmbio do sistema vascular, vai dar o grossor de nosso árbol. Pero iniciamos bien del inicio, que sería la absorción del agua del suelo hacia la planta. Entonces la planta va a conseguir entonces encontrar esa agua que está principalmente como una película alrededor de las partículas de suelo a través de los pelos radiculares, que serían essas partes mais microscópicas e chiquitas de las raíces. É por aí então que a água vai entrar e vai ser então através de osmosis, de um meio menos concentrado a um meio mais concentrado. Dentro da planta nós vamos a ter enzimas, proteínas,
ceras, ADN, etc., que são solutos, ou seja, que a água por osmosis vai ser atraída para entrar dentro de nossa raiz. E a partir daí, essa água vai ser guiada, então, cada vez mais em la parte interna da planta, hasta chegar a los vasos conductores. E essa via pode ser através das células, que vai ser um pouco mais difícil, porque há que passar membrana por membrana, ou através, então, do entorno das células, não tendo, então, que passar por el citoplasma de elas. Pero, quando elas estão quase chegando aí no sistema vascular, vai haver uma película, as células de Caspary, que vão impedir que passe diretamente, e essa água vai ter que passar por meio das células. Por que isso passa? Porque assim a planta vai ter mais controle da água que está entrando e também de lo que pode sair, ok? E a partir daí, essa água vai ser transportada dentro do xiema por uma força chamada tensión-cohesión. E aí é que nós vemos muitos problemas no ensino, então, de como ocorre esse transporte. Vou mencionar acá para que vocês sepam e não continuem perpetuando médias verdades, digamos assim. Então, o água entrou por osmosis hacia a raiz, pero o impulso que vai ser dado, então, para que a água consiga fluir para arriba, muitas vezes dizem que é simplesmente por osmosis, pero em realidade são várias forças trabalhando em conjunto. A mais forte de elas vai ser a transpiração, que vai ser então que allá em las estómatas de nossas hojas e através da fotossíntese, a água seja perdida para o meio, ou seja, que para produzir açúcares, ATP, energia em nossa planta, vai ser necessário então a evaporação, a evapotranspiração de água por las hojas, fazendo uma sucção, uma pressão negativa allá arriba da planta, que vai ser então a impulsão da água hacia as partes mais altas. Depois, nós vamos a ter outra força chamada cohesión, que é por la qual, então, a água simplesmente não se dissipa por aí e queda, então, formando gotículas ou um corpo de água. Elas são, então, ligadas por ligações de hidrógeno, que são muito fortes. Fazendo, então, esse fenômeno, se nós agarramos uma gota e tentamos dividir-la muito, vai ser muito difícil, porque elas têm, então, essas ligações de hidrógeno entre elas. Assim que, allá com a transpiração, nós vamos a ter então essa pressão negativa tirando a água para arriba e ela não vai tirar somente uma molécula de água, e sim vai ser uma cadena de água que vai fluir então hacia arriba. E a terceira força, então, seria a adesão, que seria, então, uma força que faz com que a água se agarre em las paredes desse sistema vascular, desse xilema, fazendo, então, que ela consiga como trepar esse xilema sendo levada hacia arriba. Esse é muito interessante porque vai, então, ensinar um pouquinho os diferentes tamanhos, grossores que nós vamos a ter em nossas madeiras. Ou seja, que se pensamos em um tubito chico, nós vamos a necessitar menos água para conseguir utilizar essa força, de lo que se nós tivéssemos um cano muito grueso, então a adesão não seria tão forte, ok? Bien, y eso no va a ser importante solamente para hidratar nuestra planta, pero también va a ser importante para llevar todos esos minerales adquiridos allá en el sistema radicular a nuestras hojas, en la cual también dentro de las células va a ser utilizada entonces para formar enzimas, proteínas, metabólitos secundarios, la propia molécula de clorofila, entre otros, ¿ya? O sea que no es solamente el agua, pero todos esos minerales esenciales de nuestra planta van a ser llevados juntos. E aí há algo interessante, porque solamente vai haver o transporte de todos esses nutrientes se nós temos água. Por isso, fertilizar sem saber que vai chover depois ou sem regar nossas plantas não vai ser efetivo, porque a planta não vai conseguir transportar esses fertilizantes, esses abonos hacia o tope de nossas plantas. Ya, entonces, ¿qué queda impreso en esos anillos de nuestras maderas? Eso va a ser el xilema, que es por donde entonces el agua sube de nuestras plantas. El floema es compuesto por células un poquito más complejas, con más cosas en el interior, que cuando son degradadas no quedan entonces tan impresas
como o xilema, ou seja que todos esses anillos então são diferentes xilemas que são originados em nossa planta. E bem no interior de nossa planta, então vai estar o início do desenvolvimento de ella. E quanto mais ella cresce, então queda mais vieja, o sistema mais novo vai estar impresso em las partes mais externas de ellas. E esse desenvolvimento tem muito que ver então com as estações del año, sendo que nas estações chuviosas vai haver mais o transporte então de essa água retirada do suelo, que vai estar muito disponível, e isso seria o que nós chamamos de xilema de primavera, que vão ser então, acá nós podemos ver melhor nesse pinos, que vão ser então essas zonas então de coloração mais claras que nós podemos ver em nossa madeira. Já quando nós temos então a estação mais calurosa e com menos lluvia del año, que por exemplo acá nós vamos a ter el verano, nós vamos ter um xilema muito mais compacto, porque não vai haver tanta água disponível para que essa planta cresça, ou seja que para aumentar a coesão então esses vasos vão ser mais compactos. E nessa época a planta tende também a preparar-se para os ventos fortes, também para o crescimento que ela teve para conseguir sostener-se, ou seja que vai haver mais deposição de lignina, de celulosa, de vários componentes, fibras que vão dar então essa força para que o árvore não se quebre com qualquer vento. E esse crescimento então vai estar demonstrado então por essas linhas mais escuras em nossa madeira, ou seja que a planta então vai tender a ter linhas então de crescimento muito rápido quando há disposição de água no suelo, e vai tender a ter então linhas muito mais fortes e densas para que consiga ter uma maior resistência mecânica a ventos, a quantidades grandes de neve ou demasiada lluvia ou peso que as hojas podem ocasionar em nossa planta. E por isso que nós vamos a ter esses círculos então que são muitas vezes utilizados para contar então em quantos anos nossa planta cresceu. Ou seja que a cada um desses círculos, se contamos ou os escuros ou os mais claros, nós vamos a poder ver os anos de ella. Por exemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos de crescimento nós temos nesse troço de pinos. Minha gente, não se preocupem, eu não cortei esse árvore para mostrar isso para vocês. Esses são os árvores que caíram em aquela tormenta o ano passado, que eu hice um vídeo acá no canal. Pero se nós queremos estudar e saber quantos anos tem um árvore, os estudiosos não necessitam cortar um árvore inteiro, como nós vemos algumas fotos interessantíssimas em internet que nós podemos traçar centenas de anos hacia atrás para saber quando esse árvore foi originário. Em realidade, se utiliza então um instrumento que se consegue perforar até o centro da planta para conseguir então sacar então alguns milímetros de madeira hasta allá dentro, podendo assim então contar quantos anos tem esse árvore. E aí nós vamos a ter dois mitos mais que já escutei muitas vezes. Algumas pessoas dizem que o sistema vascular, ou até na escola, às vezes quando dibujamos o sistema vascular, nós mostramos então o xilema e o floema fluyendo bem por al medio de nossa planta. Isso não é assim. O xilema e o floema vão ir transitando então mais a la periferia ano tras ano. Obviamente, em las plantas anuales, esse xilema e o floema vão estar mais al medio, pero em todas as plantas de crescimento, então perene, não vai ser assim. E é por isso que muitas vezes nós podemos ver troncos como esse acá, que é um cambuim, da família de la guava, que está completamente hueco por adentro. Também nós podemos ter ardillas vivendo aí adentro, ou na colmena de abeja, como eu tenho em uma araucária cá ao lado, ou também um raio caindo em nossa planta, muriendo na metade, pero aún assim ela sobrevive. Umas árvores muito interessantes para ver isso são os umbus, que há uma grande concentração
están casi extintas, pero aún hay algunos bosques allá en Uruguay, a donde esos huecos pueden pasar de 4, 5 metros y la planta continúa viva. Eso entonces es porque el sistema vascular de las plantas leñosas no va a estar bien en el interior y sí va a estar entonces en esa parte viva alrededor. O sea que la médula puede morir porque en realidad ya está muerta, ella solamente se degradó. E outra verdade por la mitad é que então esses anillos de crescimento vão marcar em todas as plantas os anos que ela tem, sendo então cada círculo um ano de crescimento. Isso sim é verdade para essas zonas onde as sazonalidades estão bem marcadas, como por exemplo os veranos calientes e secos e os inviernos mais frios e úmidos. Pero en zonas como por ejemplo en el nordeste de Brasil, en lo cual siempre está seco y costumbra chover uma vez por ano, para a vez estará 2 anos para ter uma boa chuva, esses anillos então vão parar o crescimento hasta que haya uma temporada boa. ¿Ya? O sea que las plantas tienen entonces esa capacidad de romper el crecimiento y saltar un año si necesario. También nosotros vamos a ver algunas cositas interesantes dependiendo si hubo una quemada en nuestra región o una helada muy fuerte que puede deteriorar ese sistema vascular. O sea que, por ejemplo, acá nosotros vemos entonces una marcación más negra en esa madera. Eso podría entonces señalar un viento muy fuerte o también una quemada que passou por essa região. Ou seja que además de saber quanta chuva caiu, o calor que houve e também a idade da planta, nós podemos ver outras cositas mais interessantes sobre o clima. Bien, creo que a partir de essa informação que já passei no vídeo, vocês já conseguem perceber então um pouquinho sobre por que algumas madeiras vão ser tão fortes e boas para trabalhar, como por exemplo esse cambuim, que é quase indestrutível, e outras não vão ser tão boas assim, como por exemplo esse pinus acá, que é muito menos denso. Se nós pegamos, ele se parte ou se marca facilmente. Pero veamos então se vocês agarraram todos os tópicos e também vou apresentar alguns mais. A primeira então que vocês já deveriam haver agarrado através desse vídeo é então a deposição e o crescimento do xilema de essas plantas. Principalmente as plantas nativas vão estar condicionadas, vão ter uma variedade genética muito mais propensa então a conseguir sobreviver nesses suelos que não são tão férteis assim. Ou seja que, por exemplo, o cambuim, ele tende a crescer em essas zonas então nativas arriba de rocas, fazendo com que a água não seja tão abundante assim e tampouco os nutrientes, visto que ele vai crescer então no meio dessas hojarascas que vão caindo de los árboles ao redor e não vai ter tanto suelo assim. Ou seja que seu crescimento é muito lento e como não há tanta disponibilidade de água, ela vai ter um crescimento então do xilema muito mais denso e muito mais delgado, para que assim, através da coesão, essa água consiga subir hasta as partes mais altas dessa planta. E também o xilema tardio de ellas, que vai dar essa sustentação, vai crescer muito mais que o xilema primaveral, que vai fazer esse transporte mais rápido da água. Já como não vai haver tanta água disponível, essa planta não vai crescer tão rápido. Por isso que essas madeiras, essas madeiras são muito fortes. Já, por exemplo, essas plantas mais comerciais de crescimento mais rápido, principalmente o pinus e o eucalipto, vão ter um crescimento muito rápido e já vão ser plantadas nessas zonas um pouquinho mais férteis e também com abundante água, fazendo com que o xilema consiga crescer bastante para transportar grandes quantidades de água em pouco tempo, fazendo com que ela cresça muito mais rápido. Se nós contamos, por exemplo, o crescimento de um tamanho grandote assim, que em realidade acá está cortado, não? Essa árvore deveria ser ao mínimo desse tamanho. Acá, como eu disse, deve ter uns 15 anos de crescimento. Pero se nós miramos o crescimento desse cambuim nativo, nós creio, não sei, mirando por arriba, eu diria mais de 100
anos de crescimento. Esse é um árvore que tarda muito mais tempo em crescer e essas já são plantas então que são plantadas em zonas com abundante água e também são modificadas geneticamente para crescer mais rápido. Por isso que os eucaliptos que foram plantados há 100, 200 anos atrás eram variedades que eram muito mais duras, mais resistentes a termitas e outras plagas. Já os eucaliptos plantados hoje em dia se cosecham muito rápido, mas também sua degradação é muito maior. E aí nós vamos para o segundo ponto que já é dito. Plantas de maior crescimento vão ser menos resistentes e menos densas e plantas de menor crescimento vão conseguir então ser depósitos mais densos e muito mais fortes e mais fibrosos. Por isso que se nós vamos optar por uma construção que é para durar muito, melhor utilizar, por exemplo, um roble, uma teca que tarda muito tempo em crescer, que utilizar, por exemplo, um eucalipto ou um pinus que vai ser cosechado em menos de 10 anos. Además, nós vamos a ter a deposição de químicos. Por exemplo, plantas que produzem então mais lignina, mas também aceites essenciais e resinas vão ser mais duradeiras, porque además de alejar certas plagas, também vai deixar ela muito menos porosa e mais hidrofóbicas, fazendo que a água não consiga permear nessa madeira depois de cortada e assim não sofra tanta degradação. E é por isso nós já falamos no vídeo de metabólitos secundários que vou deixar aqui para vocês. Plantas que crescem em ambientes mais desafiadores, com menos nutrientes, com menos água regular, vão crescer muito mais fortes e mais resistentes, porque o crescimento vai ser mais lento, pero a planta vai ter tempo de produzir também esses metabólitos secundários, como por exemplo as ceras, fazendo com que eles quedem mais resistentes às plagas e também com mais contenidos desses metabólitos secundários. Resumindo, então, que vai influenciar no crescimento e na formação desses anillos? O clima. Em climas mais tropicais, nós não vamos a ter esses anillos tão marcados. Em climas, então, que têm estações bem marcadas, eles vão ser bem fáceis de visualizar. Ambientes com mais disponibilidade de água, esses anillos vão ser muito mais grossos. E plantas que estão, então, mais privadas de água e nutrientes vão ter esses anillos muito mais delgados. Además, o crescimento da planta vai ser diferente em diferentes etapas de seu crescimento. Ao início, esses anillos vão ser mais estrechos e menos densos, porque a planta recém está começando seu desenvolvimento e não necessita tanta água. Já plantas muito bem desenvolvidas vão diminuir esse fluxo, fazendo então com que os anillos quedem cada vez mais delgados. E además, nós podemos ter diferentes marcações nesse sistema circulatório, esse sistema vascular, dependendo de fatores adversos, como por exemplo períodos de sequia, também incêndios. Bem, e se por acaso alguém chega na roda de charla e hable para vocês que estuda dendrocronologia, ele está dizendo então que é especializado no estudo de los anillos de crescimento de los árboles, de los quais se pode sacar muita informação sobre como, por exemplo, os períodos então de sequia, la niña, el niño, se houve alguma plaga muito importante naquela época, também sobre a fertilidade do suelo ou também se houve algum cambio atmosférico. É o mesmo então que o estudo desses patrões no hielo, em lo qual também nós podemos saber a disponibilidade de CO2, de oxígeno em la atmosfera. É muito interessante e podemos sacar muitas informações daí. Desafortunadamente, a lo largo da história, nós sempre utilizamos madeiras em nossas construções, fazendo que a maioria dessas plantas que sofrem mais para crescer, que são mais densas, vão ser as primeiras a ser deforestadas de nossas áreas naturais. Por isso que, por exemplo, o cambuim, que eu intento preservar todos que há acá na propriedade, a teca, o pau-brasil, entre outros, quase estão desaparecendo hoje em dia. É ilegal consumir essas madeiras, ou seja que nós não poderíamos ir derrubando elas, pero o comércio ilegal aún existe no planeta.
E como nós sabemos que hoje em dia o que mais é importante é o que dá plata, nós continuamos então com essas engenharias biológicas, fazendo essas madeiras de maior crescimento, mas desafortunadamente para quem as consome é péssimo, porque essas madeiras vão ter muito menos qualidade. E espero que através desse vídeo vocês consigam analisar tanto as madeiras que vocês compram, analisar quando vocês veem um árvore caído ao meio do bosque, porque é interessantíssimo e nós podemos sacar muitas informações através desses árvores que já não estão mais com nós vivos, mas aún assim são fundamentais para diversos organismos em nossos bosques. Por isso, não intentem sacar todas as madeiras do bosque, eles são fundamentais para que nós tenhamos uma maior biodiversidade, então, de micro-organismos no suelo. Por isso que isso acaba sendo estruturas como essa cá atrás, em la qual os hongos, os actinomicetes e bactérias vão poder alimentar-se dessas madeiras por muitos e muitos anos, principalmente se são madeiras duras como essa. Bem, espero que haya sido interessante esse vídeo e nos vemos na próxima. Tchau!